O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Muito bom dia, agora são 7h02, está no ar a edição regional do Jornal da Manhã, trazendo para você os assuntos de nossa região. Claro que o tema principal é quanto ao monitoramento do coronavírus. União da Vitória, no final da tarde de ontem, confirmou mais um caso de Covid-19. Atualmente ativos são 2 casos da doença. Temos também as informações para os municípios aqui de nossa região. Em Bituruna, o vice-prefeito fala sobre as academias que já estão funcionando normalmente, claro, com várias medidas para evitar a proliferação do vírus. Lembro que Bituruna, por enquanto, não há casos confirmados da doença. Vamos falar também de alunas aqui de nossa região que foram fazer uma especialização em medicina no México e por lá, entre aspas, ficaram presas porque os voos foram cancelados na volta. Com isso, tiveram uma certa dificuldade para retornar, mas já estão a caminho do Brasil de novo. E hoje também é dia de falar de esportes. Marco Antônio traz as principais notícias do esporte de nossa região aqui no Jornal da Manhã. Vamos falar do tempo? Neste momento temos aqui na área central de União da Vitória a temperatura de 5 graus e 6 décimos, inclusive abaixo do mínimo do esperado, já que segundo o site CIMEPAR, mostra que a temperatura mínima prevista para hoje seria de 9 e não de 5 como temos agora. Claro que isso devido também boa parte da neblina, que deixa esta temperatura, a sensação térmica ainda mais baixa. Pela previsão do tempo, aqui o CIMEPAR mostra que a semana ainda será ensolarada até pelo menos em meados de quarta-feira. Temperaturas ficando nessa casa de 8 de mínima, 26 graus de máxima. Na quinta teremos um início de mudança. O dia será fechado. Na sexta, previsão de chuva. Para um dia de chuva são volumes bons, são cerca de 35 a 40 milímetros, mas será apenas um dia de chuva, porque a partir do final de semana que vem volta a esfriar e com probabilidades aí de geadas para a nossa região para pelo menos 2 ou 3 dias, já abrindo a próxima semana praticamente. Então, até metade da semana nada muda, continuaremos tendo tempo bom. O nível do Rio Iguaçu, mesmo sem chuva, ele aumentou 1 centímetro durante o final de semana. Temos agora 1,32 m. Esta ainda preocupa, essa condição climática, até porque ainda não há uma previsão de que as chuvas voltem à normalidade e, claro, consequentemente o rio também volte ao seu leito normal, com pelo menos aí 2 metros, 2,5 metros, que seria já uma medição ideal para espantarmos de vez qualquer chance de probabilidade até de termos aí uma estiagem mais severa e com isso racionamento de água na região de União da Vitória. Alguns municípios do Paraná e Santa Catarina, isso já é uma realidade. Aqui, por enquanto, é claro, não temos esta probabilidade. Vamos também trazer aqui as informações quanto aos casos do final de semana. União da Vitória, segundo o dado divulgado no final da tarde de ontem, um novo caso de Covid-19 foi confirmado. A informação que a gente recebeu, é claro, aqui mantendo o sigilo sobre os dados do paciente, mas o paciente está bem, está sendo tratado em casa, assim como o outro. Então, atualmente, são 2 casos confirmados de Covid-19 em União da Vitória. Lembro que, ao todo, somam-se 9, 7 já curados. E desses 9, nenhum deles precisou, então, de ir para a UTI, utilizar respiradores, como a gente vê uma realidade aí bem diferente a nível de Brasil. Por aqui, a condição, mesmo tendo esses números, claro, bom se não tivéssemos nenhum caso confirmado, mas é praticamente impossível isso acontecer, visto que é uma epidemia, a mundial. Aí, então, esses pacientes estão bem, estão sendo tratados nas suas respectivas casas, claro, em isolamento. No total, já foram descartados em União da Vitória 154 casos. E ainda temos 12 casos suspeitos. Essas 12 pessoas, elas já estão monitoradas em casa, já estão, é claro, em quarentena, mas ainda não saiu o resultado. Tem que esperar ver o resultado do LACEN para positivo ou negativo.
Vamos atualizar também os números aqui para Porto União. Dados da Secretaria de Saúde mostram que são 32 pessoas em monitoramento domiciliar. Outras 198 já tiveram alta desse monitoramento domiciliar, que não há necessidade de coleta de exame, até porque geralmente essas pessoas estão em estágio gripal. No momento não há casos suspeitos de Covid-19 em Porto União e já confirmados e curados no total 4 casos. As 4 pessoas ainda que eram membros da mesma família, que acabaram contraindo a doença, as 4 já estão curadas e liberadas da quarentena. Outro município que atualizou os números foi Bituruna. Por lá ainda, dados do final de semana, mostram que são 19 pessoas monitoradas em casa, outras 73 que já tiveram alta desse monitoramento domiciliar. Descartados, ou seja, que fizeram o exame e deu negativo o exame, foram 19 casos no total em Bituruna. Não há, no momento, casos em investigação e nem confirmados de Covid-19 em Bituruna. Um dos poucos agora municípios da região, somando-se a Cruz Machado, Porto Vitória, que não registraram Covid-19 até o presente momento. Os demais, vou citar aqui, Paula Freitas tem um caso, Malé tem caso, União da Vitória tem caso, General Carneiro tem casos confirmados, né? Mas, por enquanto, os demais ali ainda não contabilizaram positivos para a Covid-19. A outra informação que trazemos também nesse bloco, uma notícia boa, temos 2 estudantes aqui de nossa região, a Lisandra Silva Kliman e a Ana Carolina Bon. Elas são recém-formadas em medicina e foram fazer especialização lá no México, isso lá no início do ano, né? Quando ainda, é claro, a gente não imaginava que ia passar por tudo isso. Acontece que terminaram suas especializações, mas não conseguiram voltar para o Brasil, voltar para suas famílias, porque todos os voos foram cancelados. E aí, é claro, os dias foram passando, a questão aí dos vencimentos dos aluguéis foram vencendo, elas receberam até a ordem de despejo onde eles estavam, até mesmo para a própria condição de se manter, né, com alimentação e demais itens utilizados no dia a dia, foi ficando cada vez mais escasso. E elas solicitaram ajuda também para o poder político. E com o apoio do senador Álvaro Dias, deputado aqui estadual pelo Paraná, Usenbach, e o vice-prefeito de Porto União, Percy Storck, elas conseguiram, né, junto, claro, ao governo federal, um voo que trouxe não apenas elas, mas mais de 150 brasileiros de volta, né, foram repatriados aqui para o Brasil. Antes delas embarcarem, elas estão nesse momento em viagem, devem desembarcar hoje aqui no solo brasileiro, elas fizeram um breve vídeo falando sobre a sua história lá no México e agradecendo, claro, a essas personalidades políticas que colaboraram para que elas pudessem, então, voltar para casa. Oi, meu nome é Lisandra Silva Clima. Eu sou Ana Carolina Bon. Nós ganhamos uma bolsa por desempenho escolar da UNOESC para fazermos um semestre da nossa universidade aqui. Então, estamos no México e estávamos pedindo muita ajuda para conseguir regressar ao nosso país, pois, com a pandemia, adiantaram as formaturas de medicina e nós não estávamos conseguindo mais regressar. Entramos em contato com muitos governadores e estou aqui agora para agradecer principalmente a Prefeitura de Porto União, com o vice-prefeito Percy Storck, que entrou em contato com o nosso deputado Usenbach, que imediatamente já entrou em contato com o senador Álvaro Dias e assim conseguiram conversar com o Itamaraty, que é o Ministério de Relações Exteriores, para tentar nos auxiliar a voltar ao nosso país. Então, agora, no dia 17/5, domingo, estamos muito felizes porque vamos conseguir regressar ao nosso país e queremos muito, muito agradecer a vocês, nossos governantes, como a força de um deputado é importante e como unidos o Brasil tem muita força. Então, muito obrigada por toda a ajuda. Agora eu vou conseguir voltar para casa, voltar para os meus pais que estavam muito nervosos com toda essa história. Muito obrigada. Que bom que essa história termine aí num final feliz. Podem retornar então às suas respectivas famílias. Ainda falando sobre a questão, né, aqui pelo sul do Paraná, eu trago o Rodrigo Marcante, que é o vice-prefeito do município de Bituruna, falando sobre a situação das academias. Muita gente ainda quer fazer seus exercícios numa academia e não pode. Isso a nível de Brasil, não só aqui na nossa região. Isso também traz prejuízo para os proprietários dessas academias, né, que ficam fechados e se não tiver outra fonte de renda, acabam muitos quebrando literalmente.
Mas também, por outro lado, já alguns municípios estão liberando as atividades, claro, com as normas, né, com distanciamento social, álcool gel, todos os demais requisitos, digamos assim, para evitar a proliferação do vírus. Em Bituruna, segundo o vice-prefeito, as academias já estão funcionando com essas medidas. As academias do nosso município já voltaram a funcionar, né, com restrições, né? Por exemplo, eu faço academia, participo de uma das academias da cidade, são horários agendados para quatro pessoas por hora, né, sendo de todo o papel de higienização necessário nas academias, né? A gente vê que no Brasil, no Paraná e nos municípios ainda há controvérsias com relação às leis estabelecidas, né? Você pode ver lá o governo federal, o presidente Bolsonaro, ele fala uma coisa, aí joga para os municípios cumprir o papel deles. E não é assim que funciona. Eu acho que nós deveríamos ter uma união de forças entre o Estado, entre o governo federal e os municípios, para que todos seguissem a mesma regra, correto? Mas o presidente fala uma coisa, no Paraná é outra, e aqui no município. Nós flexibilizamos esse funcionamento das academias, até a pedido do nosso prefeito Claudinei, fizemos uma reunião, e as academias, após uma reunião no gabinete, voltaram a funcionar aqui em nosso município com restrições, né? Eu acredito que isso vai ser aí por um período aí, mais ou menos aí de uns 60, 90 dias, para que as academias estão funcionando. E os fiscais que estão aí na parte de fiscalização e orientação estão indo atrás e verificando, e graças a Deus, até o presente momento aí, está transcorrendo da melhor forma possível. Vamos para um rápido intervalo, já tem mais informações aqui no Jornal da Manhã. Agora às 7h16, de volta com o Jornal da Manhã, trazendo aqui algumas informações, é claro, para também Paraná e Santa Catarina. Segundo as informações, tivemos no estado do Paraná, né, o boletim mais recente divulgado até o presente momento, 2.286 casos confirmados para a Covid-19. Ainda há 884 casos em investigação, já foram descartados 18.538 casos. Pessoas que já foram recuperadas, estão curadas da Covid-19, 1.477 e 124 óbitos referentes ao Covid-19. Aqui para Santa Catarina, né, aqui durante o final de semana, o governador não fez a sua tradicional live, né, atualizando aqui os números, e com isso, né, não há também uma atualização com números mais recentes quanto à Covid-19. A última atualização ainda é lá da sexta-feira. De lá para cá, claro, tivemos um aumento de número de casos, mas a condição de óbitos, pelo menos, se manteve estável no estado de Santa Catarina. Inclusive, na última sexta-feira, aconteceu uma importante reunião com alguns deputados estaduais e o secretário de Estado da Saúde. Olha só os assuntos que foram falados. A situação dos hospitais no estado de Santa Catarina, em especial ali direto Chapecó e Concórdia, teve um número ali de crescimento, né, que não era tão esperado para essas duas cidades, mas também foi confirmado o protocolo de medicação utilizada que prevê anticoagulantes e também o hidróxido de cloroquina, sempre observando a situação do paciente. Então foi aprovado esse protocolo para o uso do medicamento e também para o anticoagulante, dependendo da situação do paciente. Então, quem vai decidir se aplica ou não será, é claro, a equipe médica. Isso o protocolo para Santa Catarina. Comentando a reunião e participou dela também o deputado estadual Maurício Skudlak. Também nessa sexta-feira fizemos uma reunião virtual entre deputados coordenados pela bancada Oeste, da qual sou coordenador, com o secretário da Saúde e diretores de alguns hospitais, principalmente levando em consideração a nossa preocupação como deputados com as questões de 2 municípios onde a situação se apresenta mais preocupante, o município de Chapecó e o município de Concórdia. No áudio, o secretário o novo secretário, o anterior pediu afastamento em razão das denúncias na compra dos respiradores pulmonares, e o atual secretário, o Adriano,
que é um médico, é de carreira, falou sobre as providências, os contatos com os hospitais em todo o estado de Santa Catarina. A nossa preocupação é em todo o estado de Santa Catarina. O Planalto Norte, eu tenho recebido pedidos aí que não houve ainda investimentos. No litoral nós sabemos como está a situação, temos a questão do Alto Vale, questão do Hospital de Curitibanos e essas questões dos hospitais do Oeste. Felizmente, pelo que foi relatado pelos diretores dos hospitais de Chapecó e de Concórdia, apesar do aumento do número de casos, a situação hospitalar está sob controle, a medicação está acertada, estão utilizando um protocolo do Ministério da Saúde, que inclusive prevê o uso da hidroxicloroquina, do anticoagulante, enfim, aqueles medicamentos que têm se mostrado eficazes aí no combate ao coronavírus. Então, para todas as regiões do estado, o secretário fez um relato e nós nos mantemos vigilantes, preocupados com a situação, mas atentos por tudo aquilo que efetivamente é necessário fazer para que a solução venha logo. Então, os hospitais estão numa situação de tranquilidade, preocupação com um eventual aumento muito forte, então temos que usar máscara, temos que nos proteger, as pessoas em idade com doenças de risco devem permanecer em casa, mas a situação ainda tem um controle do setor médico. Então, por isso, nós cobramos, e se tivesse o governo do estado investido em respiradores, em mais UTIs, na estrutura existente, nós estaríamos ainda melhores, em ótima situação. Infelizmente, o governo abandonou a rede hospitalar existente, quis fazer hospital de campanha, compra de respiradores superfaturados que nem chegaram, pagou antecipadamente. Enfim, o governo Carlos Moisés efetivamente fez tudo errado na questão da prevenção do coronavírus. Então, com essa reunião, ficamos um pouco mais informados, vamos continuar cobrando, acompanhando e à disposição da população e principalmente os administradores dos hospitais para qualquer urgência, emergência que venha a surgir. Já depois do intervalo, tem o Marco Antônio trazendo aqui informações do esporte local. Jovem Pan. Começa agora na Jovem Pan Esporte. Notícias do esporte local e regional. Informações e opinião. Você joga no nosso time. Patrocínio. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Quer trocar de carro fácil e descomplicado? Carro Fácil. Facilidade em adquirir seu veículo e bom atendimento. Avenida João Pessoa, 2997, bairro São Pedro. Fone 42 3522 6095. Visite as redes sociais Carro Fácil Veículos. A Ouvibel Aparelhos Auditivos está há 18 anos em União da Vitória, proporcionando que as pessoas ouçam melhor. Se você tem dificuldades de ouvir, vá até a Ouvibel e faça um teste gratuito. E se você precisar de aparelho auditivo, terá condições facilitadas em até 20 parcelas ou ainda 15% de desconto no pagamento à vista. Rua Doutor Cruz Machado, número 76, em União da Vitória. Telefone 3523-1441.
Muito bom dia, Thiago. Bom dia para você ligado aqui nos 98.3 da Jovem Pan FM União da Vitória e também para você em todas as nossas plataformas digitais. Nosso Jovem Pan Esporte de hoje aqui no CT do Futebol Clube do Porto, onde o Porto começou as suas atividades. Nós tivemos na última semana a liberação dos treinamentos para todas as equipes de Santa Catarina. Não é diferente o Futebol Clube do Porto, que já começou então com os treinamentos. Estou ao lado aqui do Tuta, o gestor e treinador do Futebol Clube do Porto. Tuta, estava com saudade aí desses treinamentos aqui, bom dia. Bom dia, tudo bem, Marcos? Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Não só eu, como os atletas, né? Então, claro, com essa pandemia aí, perdemos vários atletas, mas graças a Deus hoje a gente tem parceiros, né? Como hoje o Alex, tem um jogador que trouxe hoje, um jogador, o pai dele veio aqui de São Paulo, você vê, estão vindo aqui, gostaram do trabalho, vai ficar com o Futebol Clube do Porto. Então, assim, continuar os trabalhos, clube pequeno, a gente está conseguindo se manter. Através do nosso trabalho, eu, Tatá, Alemão, a gente está fazendo um esforço maior, né, que a gente não imaginava tudo isso, mas graças a Deus agora a federação liberou para treinamento e vamos esperar os campeonatos agora. Tuta, jogadores de outros estados, outras cidades vão começar a chegar também? Sim, hoje já chegou o Luan, né, o pai dele, o Anderson, aqui, através do empresário do Alex aqui, trouxeram hoje eles aqui para até conhecer o CT nosso aqui, já tem uns atletas que chegaram essa semana, e a semana que vem já vem todos eles aqui. Tuta, e a volta do campeonato, principalmente a Copa Santa Catarina, tem alguma coisa de data ou não? O primeiro passo deles, né, que eles informaram para nós, Marco, foi tentar começar os treinos, né? Que estava difícil, o governador estava meio com o pé atrás. Então, assim, eu acredito agora que cada semana que vai passando vai se definindo alguma coisa. Então já definimos agora os treinamentos, tanto amadores como profissionais também. Então eu acredito que para a semana que vem haja novidade, porque assim, eles vão começar por etapa, a Série A, a Série B, a Série C, né? Daí junto com as categorias menores também. Tuta, você falou na dificuldade de manter esse plantel, a gente sabe que é muito difícil o clube estando em atividade. E vocês parados nessa pandemia aí, como é que está sendo para manter esse plantel aí? Graças a Deus a gente ainda tem alguns parceiros, né? Parceiros, até inclusive pais de atletas, né? Então, assim, nos ajudaram bastante. E claro que agora, graças a Deus, com esse início, com essa retomada, no caso, do futebol, principalmente do Futebol Clube do Porto, né? Nós vamos começar a aliviar algumas coisas, porque nós temos funcionários também, né? Tem água, tem luz, tem lugar, tem tudo isso daí. Mas esse daí, graças a Deus, a gente está sobressaindo sobre isso, né? E é aquilo que a gente está passando para os atletas. Eu acho que toda dificuldade a gente vai ver mesmo que se valeu a pena lá na frente agora, né? Então eu acredito muito e esse ano aqui a gente não deixou de trabalhar mesmo em off, né? Tem jogadores que não veem, a gente manda vídeo, o que é para fazer, para não ficar parado também, né? Olha, o nosso repórter cinematográfico aqui, o Wellington, está mostrando nesse momento os atletas do Futebol Clube do Porto. Existem várias restrições, tem que ter álcool em gel aqui, todo mundo de máscara, tem também, cada atleta tem sua própria garrafinha aqui para beber água. São restrições que o Futebol Clube do Porto está obedecendo, Tuta. Sim, e desde já, assim, agradecer novamente, né? Principalmente ao Capistrano, que nos deu uma força, o Eliseu também, que não optou nada contra, o Capitão Galho também, que nos informou como que se devia tomar essas decisões. Não podemos fazer coletivo todo, né? Porque ainda está muito em cima, mas assim, a partir de agora a gente já começa a seguir nesses caminhos, porque queira ou não queira, a gente é o povo todo, o Brasil todo, né? Se cada um conscientizar, fazer o melhor e fazer o que deve ser feito, eu acredito que vai diminuir bem. E graças a Deus a nossa cidade aqui, Porto União da Vitória, não é um caso muito grande, né? São cidades pequenas. Eu, por exemplo, assim, que sou de Cascavel lá, a gente já fica meio preocupado também. Tuta, já se fala aí num calendário do Campeonato Catarinense da Série A começando no próximo dia 5 de junho. Muitas pessoas não acreditam. E você, que está no meio do futebol, acredita que pode ter esta data para início do Campeonato Catarinense da Série A? Olha, é difícil começar. Mas assim, eu vejo pelo lado financeiro também. As equipes grandes aí eles vão sofrer muito mais, e quanto mais tempo ficar, vai sofrer mais. Claro que vai haver revisões de contrato, essas coisas todas aí, mas
tem que reverter algumas leis também, Lei Pelé, essas coisas todas aí. Mas eu acredito que não começa. Eu acredito que não começa, né? Mesmo redução de salários de atletas, tudo, porque os clubes querem começar o quanto antes, até porque se vencer contrato aí, clubes que fazem contrato até de 3 meses, 90 dias, até de 6 meses, está se complicando agora, né? Então, eu não acredito que comece até porque não deu aquela calmada geral ainda, né, dessa pandemia do Covid. Então, o mais certo mesmo, eu acho que eles vão passar um pouquinho mais. Pode ser começar no final de junho, aí sim pode ser que acredite. É pelo tempo, né, Marcos? Às vezes até os clubes parados, que os caras falam, passamos treinamento em casa para os atletas, mas não é a mesma coisa que você está dentro de campo. Exatamente. Estou conversando aqui com o Tuta, gestor e treinador do Futebol Clube do Porto. Quero mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, pessoal da Center Fórmulas, Manipulação Santa Terezinha, o Marcão aí do Carro Fácil, na Avenida João Pessoa, no bairro São Pedro. Está com a gente também o Gerson da Ouvibel, na Rua Doutor Cruz Machado, centrão de União da Vitória. Tuta, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso Jovem Pan Esporte. Eu que agradeço, Marcos, parabéns a vocês, né? Agora estão indo a campo, né? Isso é importante, isso é legal. E agradecer, sempre é bem-vindo aqui, como vocês nos tratam bem também, né? Obrigado. Obrigado, Tuta, e é claro que a gente estava com saudade, aí você pode ver o pessoal batendo bola aqui atrás, jogadores do Futebol Clube do Porto. A gente estava com muita saudade de voltar a trazer essas informações direto do campo. Trouxemos hoje essas informações aqui direto do CT do Futebol Clube do Porto. A qualquer momento, mais informações aqui na Jovem Pan. Até já. Você acompanhou aqui na Pan, Jovem Pan Esporte. Agora são 7 horas mais 33 minutos e antes de encerrarmos, quero trazer aqui uma matéria de extrema importância. Hoje, dia 18 de maio, é o Dia Nacional do Combate, né, ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Um crime hediondo, mas que lamentavelmente ocorrem. Isso em grande número e boa parte ainda que não estão nas estatísticas. São abusos que acontecem muitas vezes dentro da própria casa, cometido por um familiar muito próximo, de primeiro no extremo de segundo grau, e que a criança ou adolescente teme em contar. Eu trago uma matéria especial com o juiz de direito, Dr. Carlos Eduardo Maccioli Cocani, aqui da Vara da Infância, Juventude e Família Nexus de União da Vitória, falando sobre a importância de trazer essa data e, claro, o que os pais, né, como responsáveis, podem ensinar logo para as crianças, né, o que pode, o que não pode, de que forma, então, orientar as crianças quando alguém tentar, é claro, se aproximar e abusar delas. Acompanhe essa importante matéria que eu trago no dia de hoje. A primeira menção que me parece importante de orientação dos pais, para que a criança e o adolescente conheça desde pequena quais são os órgãos íntimos que só podem ser tocados na hora do banho pela mãe, né, que não pode outro familiar, sem a concordância da criança, né, terceiro, mesmo um amiguinho da escola não pode, não deve tocar nas partes íntimas, né? Isso deve ser passado desde pequeno para a criança, que quando isso aconteça que ela conte o quanto antes para a mãe, para a pessoa de confiança, que o corpo é apenas da criança e que ninguém tem o direito de tocar. Essa é uma primeira informação bastante importante de já passar desde a tenra idade. Se procurar na internet, tem a idade adequada de como falar isso, de como explicar para a criança a importância aí de preservação do próprio corpo. Importante também que ao longo do crescimento, desde antes da pré-adolescência, na pré-adolescência, que se passe uma confiança de que a mãe, especialmente, né, pode ser o pai, de repente, mas que a criança tenha a coragem de contar, tenha liberdade, né, melhor dizendo, de contar, que essa confiança seja passada sempre, ainda que o filho reclame, mãe, de novo essa conversa, né, você já falou isso, eu sei como funciona, mas que questões ligadas à sexualidade, à impossibilidade de qualquer adulto praticar qualquer ato de toque nas partes íntimas, de tirar roupa, de querer fazer algo que é inadequado com a criança, que isso seja reportado à mãe, especialmente, ao pai, outra pessoa de confiança, o mais rápido possível. Isso é importante porque nos atendimentos da Vara da Infância e do adolescente nós temos visto
uma grande quantidade de vítimas de crimes sexuais, alguns mais graves, né, inclusive com relações sexuais, etc. Outros eventualmente não tão graves, mas que se tratam também de crimes de abuso, de violência sexual, como por exemplo toque, tirar a roupa, mostrar um vídeo no celular de natureza sexual, enviar por mensagem para uma criança, para um adolescente, e todas são condutas inadequadas, condutas que se caracterizam inclusive como crimes, né? Então é importante também que essa liberdade de contar ocorra, né? Que se abra esse espaço sempre de diálogo da mãe, dos pais para com os filhos, e mais do que isso, na eventualidade da criança ou adolescente contar algo nesse sentido, que se dê crédito para a palavra do filho, que se dê crédito para a palavra da vítima, porque via de regra, né, numa imensa maioria, e quase 100% dos casos, relatos de violência sexual, de condutas de abuso, de exposição de violência sexual, condizem com a verdade. Então, no segundo momento, a importância que, inclusive, por exemplo, quando algo for relatado pelo filho, pela filha para a mãe, muitas vezes relacionado a alguém de confiança, né? Nós sabemos que a maior parte dos abusos ocorrem dentro de casa, ocorrem por parentes, por pais, padrastos, avós, tios, enfim, que se dê crédito para o filho, para a filha, e que se procure ajuda urgente, especialmente quando houver algum risco. Que riscos seriam esses? É importante dizer que todo aquele que abusa de um menor de idade, seja criança ou adolescente, o faz num contexto de ameaças, né? É muito comum também na rotina nossa de trabalho da Vara da Infância e Juventude que a criança, que é vítima de violência sexual, guarde por um tempo a informação e tenha medo de contar em razão das consequências que possam advir aí caso ela conte, caso seja descoberto aí o abusador. Então é muito comum, por exemplo, a ameaça de matar toda a família, de colocar fogo na casa, de matar a própria criança, de acabar com a vida, de expor os fatos, né? E tudo isso, nesse contexto de ameaça, leva muitas vezes a criança ou adolescente a ter receio, ter vergonha, sempre há vergonha de contatos mais íntimos, mas acima de tudo também ter medo de contar mesmo para pessoas de confiança. Então o relato de violência deve ser averiguado, pode ser que não tenha acontecido, mas ressalto mais uma vez, boa parte das violências que são relatadas, quase a totalidade das violências que são relatadas condizem com a verdade. Ao contar, é possível chamar o conselho tutelar, que vai saber como proceder. O conselho tutelar do município atende em fins de semana, atende à noite, atende a qualquer horário, é importante dizer, em regime de plantão. Se houver uma situação de risco, né, de ameaças da pessoa presente, algo nesse sentido, deve ser acionada a Polícia Militar. Então tá aí, sempre denuncie. Polícia Militar 190, 181, procure então a Vara da Família, Infância e Juventude, ali então na professora Mazília. Conte a criança, conte para o pai, para então, quando for período de escola, para a professora, né? Enfim, tente fazer de uma certa forma esta denúncia, não dá para sofrer calado. A gente vai trazer ao longo dessa semana, numa segunda parte da matéria, de que forma pedir ajuda direto aqui na Vara da Família de União da Vitória. Agora são 7h41, você continua com as principais notícias de todo o Brasil. A todos uma excelente semana. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.